Fala, rapaziada! Então no vídeo de hoje nós vamos continuar o antigo regime, hoje com os teóricos do absolutismo, né? Então aqueles filósofos, aqueles teóricos que vão justificar a concentração de poderes na mão do rei, o que caracteriza então o poder político do antigo regime, né? As monarquias absolutistas. Nós vamos ver então aí basicamente três teóricos mais racionais, né? Mais filosóficos, mais teóricos, e dois teóricos mais religiosos, né? Ou seja, mais teocráticos, digamos assim. Perfeito? Vamos lá então, começando com um teórico que eu gosto muito, né? Ele é considerado hoje um dos pais da teoria do Estado, da formação do Estado, né? É o inglês Thomas Hobbes. O inglês Thomas Hobbes, ele é um filósofo contratualista. E aí nós temos uma série de filósofos contratualistas. Os vestibulares, principalmente na área de filosofia, adoram comparar três grandes filósofos contratualistas, né? O primeiro deles é o Thomas Hobbes, né? Depois nós temos o inglês John Locke e o francês Jean-Jacques Rousseau. Esses três contratualistas, né? Ou seja, esses três teóricos do contrato social, eles vão então sempre ser comparados entre si, perfeito? Bom, e o Thomas Hobbes, ele se destaca pelo estado de natureza. É um estado hipotético, não é um estado real, né? É um período da sociedade humana hipotético, né? Não há assim uma referência histórica de foi no período tal ou período tal, ou seja, ele não traz um corte temporal, um corte cronológico de quando ocorreu esse estado de natureza, então ele é hipotético, tá? Mas teria a humanidade, a sociedade, há muitos e muitos anos atrás, né, vivia no estado de natureza. Esse estado de natureza se caracteriza pela luta de todos os homens contra todos os homens. Ou seja, é um caos generalizado, é uma guerra de todos contra todos. A frase mais famosa de Thomas Hobbes diz que o homem é lobo do próprio homem. Porque, segundo esse teórico, o ser humano no estado natural, ele é egoísta, né? Ele está sempre prezando pelo seu e tentando, muitas vezes, conquistar o dos outros. Bom, e esse egoísmo, essa maldade humana natural, leva a sociedade no estado de natureza à luta de todos contra todos, né? Onde o homem é lobo do próprio homem. Perfeito? Muitos teóricos, muitos historiadores da filosofia acreditam que esse estado de natureza ele é tão caótico, né? Ele é tão conflituoso, porque o Thomas Hobbes viveu a Revolução Inglesa, principalmente aquela fase chamada Guerra Civil, lá no século XVII, na Inglaterra. Essa Guerra Civil, então, ela se caracteriza pela luta do parlamento inglês com a dinastia dos reis Stuart. Perfeito? Bom, e essa guerra civil que se estendeu de 1642 até 1649 e depois levou à decapitação do rei Carlos I de Stuart na Inglaterra. Como Thomas Hobbes viveu essa guerra civil, muito provavelmente esse caos que se instalou na Inglaterra durante a Guerra Civil, ele vai trazer para a sua teoria, ele vai trazer para o seu estado de natureza. E aí, se nós compararmos com o estado de natureza do Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele vai trazer a bondade natural do ser humano. Então, o Jean-Jacques Rousseau, no seu estado de natureza, né, o ser humano no seu estágio natural seria bondoso, né? E aí ele traz a referência das populações indígenas ou ameríndias, tá? Mas o estado do Thomas Hobbes, diferente do Rousseau, é um estado caótico, é um estado de guerra de todos contra todos. Só que os seres humanos se deram conta que viver nesse estado de guerra de todos contra todos era muito ruim, né? Era muito negativo. As pessoas não tinham certeza, as vidas eram perdidas, né? Então, se o indivíduo produzisse lá alguma coisa, alguém poderia tomar essa produção de assalto. Se alguém constituísse família, alguém podia ceifar a vida da família desse indivíduo. E aí as pessoas começam a se dar conta que viver nesse estado de natureza não é bacana, que viver nesse estado de natureza não é legal e que é preciso sair desse estado de natureza. Aí os seres humanos vão se dar conta que a partir do momento que cada um deles abrir mão do seu poder individual, né, que até esse momento no estado de natureza é usado, o poder individual é usado de forma egoísta, né,
para tentar se proteger ou para tentar tirar alguma coisa dos outros, as pessoas começam então a dizer o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão, cada um abre mão do seu poder individual, cada um abre mão do seu poder particular, tá? E nós vamos entregar esses poderes particulares nas mãos de um indivíduo, um soberano, um rei. Perfeito? E todas essas pessoas concordam com isso, né? E esse concordar com abrir mão do poder individual seria o estabelecimento de um contrato social. Então essas pessoas, por livre e espontânea vontade, né, com o desejo de sair do estado de natureza, elas concordam entre si, ou seja, elas assinam um contrato entre si, onde cada uma se compromete a abrir mão dos seus poderes particulares, abrir mão dos seus poderes individuais e entregam todos juntos, via esse contrato, né, de acordo, a entregar os seus poderes individuais para, né, o rei, o soberano. Tá? Na teoria do Estado, a gente vai falar sobre a formação do Estado e não entregar os poderes ao rei. Tá? Mas no caso absolutista, nós vamos dizer então que esses indivíduos estão abrindo mão das suas particularidades, né, do seu poder particular e entregando para o rei. E esse rei passa a reunir o poder particular de todos os indivíduos em sociedade. Perfeito? Todos os indivíduos em sociedade passam, então, a ter esse poder. O rei passa a ter o poder desses indivíduos, né? Então, o rei, basicamente, concentra os poderes particulares da sociedade, né, que faz essa transição a partir do contrato social. Esse rei, então, passa a ter poderes ilimitados. Ele vai ter tanto poder político que ele vai se transformar numa espécie de um monstro bíblico chamado Leviatã, que é a referência que Thomas Hobbes utiliza na sua obra, também intitulada O Leviatã. Perfeito? Fazendo referência, né, ao livro de Jó, no Antigo Testamento, capítulo 41, um monstro bíblico chamado Leviatã. E por que esse rei, né, ao concentrar todos os poderes ilimitados da sociedade, ele deve se transformar num monstro? Porque as pessoas só vão respeitar a ordem real, as pessoas só vão respeitar o contrato social se elas tiverem medo do rei. Então esse rei, a partir do momento que ele adquire poderes ilimitados, ele tem que se transformar num monstro, muitas vezes cruel, onde o medo da sociedade, o medo do rei, né, e seus poderes ilimitados, faz com que as pessoas respeitem o contrato, né, saindo do estado de natureza. Então vamos recapitular bem rapidinho. A única forma de sair do estado de natureza, do caos, né, da guerra de todos contra todos, onde o homem é lobo do próprio homem, é assinando um contrato social, é estabelecendo um contrato social. Aí nós vamos ter uma sociedade civil organizada. Perfeito? Temos aí então, vamos dar mais uma analisada. Então aqui nesse material a gente vai dar uma aprofundada, né, no Thomas Hobbes. Não é a mesma profundidade que a gente atinge quando a gente trabalha em filosofia, né, na história e nos teóricos do absolutismo é mais superficial. Lembrando vocês que a principal obra desse autor é o Leviatã, né, o monstro bíblico e marítimo do Antigo Testamento, como eu havia falado anteriormente. O estado de natureza ele é mau, né, ele é ruim, ele é constituído pela luta de todos contra todos. Né, o homem é lobo do próprio homem, né, o homem é um ser egoísta que só pensa em si mesmo. E a única forma de sair desse estado de natureza, desse caos, né, estabelecido entre os indivíduos, é quando o ser humano abre mão dos seus poderes individuais, entregando-os ao Estado, ou seja, entregando-os ao rei, e esse rei passa então a ter poderes ilimitados, né, poderes de um monstro. Este, por sua vez, iria mediar os conflitos em sociedade. Então, qualquer divergência dentro da sociedade, qualquer desentendimento, deveria ser levado ao rei, né? Ou seja, ao Estado, sendo que o rei se confunde com o Estado se confunde com o rei. Né? Temos aí, então, a frase de Luís XIV, o Estado sou eu, né? Então isso é uma característica do absolutismo desse período. E aí, então, o Estado passaria a mediar os conflitos entre os indivíduos, as divergências entre os indivíduos, sem que elas precisassem pegar em armas e se degladiar umas com as outras. Tá? Lembrando, então, que esse é um teórico contratualista.
Pessoal, aqui nós temos então a capa da obra de Thomas Hobbes, o Leviatã, e ela é cheia de simbologias. Eu gostaria nesse momento então de contar para vocês, né, e dividir um pouco com vocês como é que são essas simbologias que aqui estão sendo representadas na capa, né, na arte da capa do livro O Leviatã. Em primeiro lugar, então, nós temos aqui a coroa, né? Deixa eu pegar aqui o meu laser para vocês darem uma olhada melhor. Nós temos então aqui a coroa, representando o modelo de organização político defendido por Leviatã, que é a monarquia, tá? Então, a coroa simboliza, né, o modelo de organização defendido por esse teórico, a monarquia. Logo aqui na mão direita nós temos então a espada, representando a segurança, né? Afinal de contas, os indivíduos abrem mão dos seus poderes individuais, né, assinando um contrato por livre e espontânea vontade, basicamente para sair do estado de natureza, para sair da luta de todos contra todos. Então, a espada representa a segurança desse processo. Tá? Na mão esquerda, nós temos o báculo. O báculo também tem vários significados. Esse rei, ele concentra todos os níveis do poder, né? O que hoje nós chamamos de poder executivo, legislativo e judiciário, que são os poderes basicamente desenvolvidos, a divisão dos três poderes desenvolvida por Montesquieu durante o Iluminismo. Ele vai concentrar essas três esferas do poder. Então ele tem poder religioso, né? Ele tem apoio da Igreja Católica, e aqui está sendo representado pelo báculo. Tá? A gente sabe que durante o absolutismo a Igreja Católica não é tão poderosa quanto era na Idade Média, o rei é mais poderoso, mas a Igreja Católica continua sustentando os poderes reais. E esse poder da igreja está aqui sendo representado pelo báculo, assim como a concentração de poderes jurídicos, de poderes executivo e de poder legislativo. Tá? E se nós dermos uma olhada mais afinco aqui, né, no corpo que compõe o rei, nós vamos ver que ele é composto por vários indivíduos. Então, o corpo representa o próprio contrato. Né? Os poderes individuais somados formam um gigante, que é o rei absolutista. Tá? Então esse gigante ele é formado, né, da individualidade, dos poderes individuais das pessoas, né, que estabelecem o poder no rei a partir do contrato social. Aqui então, gente, nós temos um outro teórico absolutista que ele é, sem sombra de dúvida, um dos caras mais famosos da política atual, inclusive o cara que moldou a política moderna, né? O cara que analisou a política como ela é esse cara, esse florentino chamado Nicolau Maquiavel. Lembrando, senhores, que Nicolau Maquiavel não é apenas um teórico do absolutismo, ele também é considerado um escritor renascentista. Perfeito? Então vocês podem encontrar nos vestibulares aí a referência como renascentista, como escritor renascentista, ou então como teórico do absolutismo. Perfeito? Bom, e a principal obra deste florentino Nicolau Maquiavel é O Príncipe, que foi publicado oficialmente em 1532. Né? Ele já estava com a obra pronta algum tempo antes, mas ela só foi publicada em 1532. Bom, e o Maquiavel, como ele é florentino, né, ele é da cidade de Florença, ele basicamente vai viver a diplomacia, né, ele era envolvido com a política local. Lá no norte da Itália, ele vai se envolver com a política entre as cidades e estados italianas. E ele tinha um grande sonho, né? Esse republicano Nicolau Maquiavel, ele tinha um grande sonho, construir um reino, né? Uma república italiana que fosse muito forte e muito duradoura. E ele começa a analisar na prática. Por isso que a gente vai dizer que ele é um filósofo empirista. Ele é um filósofo que ele basicamente tira sua teoria da prática cotidiana, da observação das relações políticas. Bom, então ele vai ter um sonho, que é constituir um reino italiano forte e duradouro. E ele começa a observar como é que é o jogo político entre as cidades italianas. Ele começa a observar como é que reis, príncipes sobem ao poder, como é que eles são destituídos do poder, como é que eles se mantêm no poder. E ele começa a analisar quais são os artifícios necessários para a manutenção de um poder a longo prazo. Perfeito? Bom, a teoria da virtude e da fortuna, perfeito? O indivíduo precisa ter virtude, né? Ou seja, ele precisa ter todos os elementos racionais,
onde ele racionalmente, onde ele intelectivamente, ele consegue suprir as necessidades, né? Ele de forma racional, ele consegue analisar os quadros políticos que estão sobre ele e ele consegue então decidir qual o elemento, qual ação é necessária para se manter no poder, via uma racionalidade, tá? Mas há também a questão da fortuna, como, por exemplo, aquilo que não é planejado, aquilo que não pode ser racionalizado, aquilo que não pode ser previsto, como, por exemplo, uma grande seca, né? Um grande período de chuvas, uma guerra que se instala. Então, aquelas coisas que o monarca, que o rei, né, ou que o príncipe, eles não têm previsibilidade. Isso seria fortuna, tá? Então, o rei, o príncipe, ele precisa ter a virtude, ou seja, ele precisa ter a racionalidade, ele precisa ter os elementos humanos e racionais para se manter no poder, mas ele também precisa contar com uma certa sorte, perfeito? Dentro da questão da virtude, Nicolau Maquiavel traz também a importância do estudo da história. Porque se eu analisei historicamente o que os reis passaram nos seus reinados, né, quais foram as fortunas, quais foram, né, como é que eu vou dizer para vocês, quais foram as incertezas que os reis tiveram durante o seu reinado, né, em reinados passados, de repente no meu reino eu possa usar isso como referência. É como se eu estivesse olhando para o passado e estivesse vendo qual é o caminho trilhado por outros reis. Né? Quais são as dificuldades encontradas por outros reis? Como é que atitudes eles tomaram em determinada situação? Né? E eu agora, nesse exato momento como rei, né? Que atitudes eu vou tomar? Eu posso ter o exemplo do passado. Tá? Isso também é uma virtude, certo? Ele desejava então a união dessas cidades do norte da Itália sob a autoridade de um único soberano. Tá? O reino italiano forte e duradouro. Então, ele vai fazer uma política, ou ele vai analisar a política sem idealizações. Não é a política como ela deve ser, não é a política ideal, mas a política como ela realmente é. E aqui nós temos um termo que é errado sobre Maquiavel, que é o ser maquiavélico, com uma coisa pejorativa. Tá? Maquiavel não inventou a política. Né? Se a política ela é má, se a política ela é ruim, se a política tem imoralidades, não foi o Maquiavel que inventou essa política. Ele simplesmente analisou a política imoral como ela é. E ele traçou uma cartilha de como chegar ao poder e como se manter ao poder. Tá? Então, não é uma idealização. Então, a gente costuma dizer que ele é anti-utópico. Né? Nós temos, então, uma obra chamada Utopia, de Thomas More, onde ele vai projetar uma sociedade perfeita. Maquiavel não projeta uma sociedade perfeita. Maquiavel não projeta uma política perfeita. Maquiavel projeta apenas a política como ela é, sem idealizações, tá? Então, a política, ela deve ser desvinculada da religião, e essa é a grande revolução racional de Maquiavel. Né? Nós sabemos, então, que os reis usavam a igreja, usavam a doutrina religiosa para legitimar-se no poder. O Maquiavel vai dizer que está errado, né? Política e religião devem ser separadas. Então ele vai fazer uma secularização da política, né? Uma política mais laica. Em benefício dos poderes do soberano e do Estado, todas as medidas poderiam ser tomadas, não interessando ser elas morais ou imorais, éticas ou não éticas, pacíficas ou agressivas. O rei pode tomar qualquer atitude para se manter no poder, inclusive medidas ou atitudes que não são morais ou que não são éticas. Tá? Aqui nós temos a ideia de que o fim justifica os meios. Perfeito? Qual que é a minha finalidade? A minha finalidade é me manter no poder, é chegar ao poder. Bom, e quais são os meios? Os meios são qualquer meio que for necessário. O meio que for necessário para atingir o meu fim, que é chegar ao poder e me manter no poder. Bom, mas então qualquer meio para chegar ao fim, que é se manter ao poder, então esse meio eu posso tomar atitudes que são imorais. O rei pode.
desde que a justificativa final seja a manutenção do poder. Então, o fim justifica os meios, seria, né, uma referência de Nicolau Maquiavel. Outra referência é melhor ser amado do que melhor ser armado do que ser temido. Ou melhor, é melhor ser amado e ser temido ao mesmo tempo. Mas se eu não conseguir ser amado, então pelo menos que eu seja temido, tá? Então, o medo que o rei tem que colocar nas pessoas para ser respeitado. Perfeito? Então, Nicolau Maquiavel. Esse cara aqui, ó, né, então o Nicolau Maquiavel, ele é utilitarista, ou seja, ele transforma a filosofia dele numa filosofia útil, que tem um objetivo, que tem uma finalidade, né? Como eu disse, os fins justificam os meios, tá? Então, é uma teoria que tem como finalidade um conhecimento prático, um conhecimento para ser colocado em prática. É empirista, como eu já expliquei para vocês, né? E aí o grande filósofo empirista é o Aristóteles e o Francis Bacon na modernidade. Por quê? Porque ele vai trazer conhecimentos práticos, ele vai fazer uma análise das cidades do norte da Itália, né? E é dessa análise que ele faz fria, sem idealizações, né, que ele vai ver como a política funciona. Tá? Então, é basicamente uma filosofia empirista, baseada nas práticas, baseada nas observações práticas da política do norte da Itália. Realista, porque é sem idealizações, né? Ah, porque o político ideal é esse, porque o sistema político ideal... Não, a política é sem idealizações, a política como ela realmente é. E aí o Maquiavel vai ser bem curto, né? A política como ela realmente é, a política como ela funciona, ela é uma política que não podemos trazer assim, como é que eu vou dizer para vocês, não podemos trazer idealizações, mas mais do que isso, nós não podemos trazer moralidade, perfeito? Então, ética e política não se misturam. Ética e política não se misturam. A política se faz sem ética. Tá? Por isso que vem a teoria do maquiavélico, a ideia de maquiavélico. Mas ele não é maquiavélico, não é uma pessoa ruim. Ele simplesmente analisou a política como ela é. Tá? E anti-utopista, como eu já disse para vocês, né? É uma contraposição, é uma oposição à utopia de Thomas More, onde ele vai projetar na sua obra, né, a utopia, ele vai projetar uma sociedade utópica, uma sociedade perfeita, uma sociedade idealizada. Né? E o Maquiavel vai dizer, não existe isso. Né? A política, como ela se desenvolve na realidade, ela é sem idealizações. Tá? Especulativo, ou seja, como é ou como deveria ser. Não, ele não entra nessa especulação de como é ou como deveria ser, mas como ela realmente é. Tá? Sem religião, ou seja, ele extrai a religião completamente, e ele também extrai, além da religião, da política, ele extrai a ética, o comportamento ético não deve ser pautado pelos reis. Os reis devem fazer de tudo, qualquer coisa, para chegar e permanecer no poder. Esse cara aqui é muito interessante, é um jurista holandês e ele é o pai do direito internacional. Tá? A grande obra dele é do direito, da guerra e da paz, onde ele vai dizer como é que os estados nacionais que recém foram formados aqui no início da modernidade deveriam se relacionar entre si. Perfeito? Então, é basicamente a base do direito internacional. O princípio de direito universal que regulam as relações entre os estados soberanos. Então, quais são as diretrizes legais e universais do mundo para dizer como as relações entre estados soberanos devem funcionar, tá? Na paz e na guerra. Ou seja, como é que essas relações entre estados se dão em momentos de paz e em momentos de guerra. Lembrando vocês, né, que a diplomacia, né, a política diplomática, ela é vista como, né, uma guerra sem armas. Assim como a guerra também ela é vista como uma diplomacia em armas, né, uma diplomacia política em armas. O objetivo era proteger as pessoas em combate, perfeito? Colocando as regras desses combates entre as nações. Mediante um contrato, né? Então ele também é um teórico contratualista, os membros de uma sociedade decidem voluntariamente delegar a autoridade pública ao rei, uma instância soberana e perpétua para a manutenção da paz. Então aqui nós temos uma grande semelhança com o Thomas Hobbes, né? Tanto no contrato quanto ao delegar, né? Ao entregar os poderes individuais ao rei.
E agora nós vamos entrar em dois teóricos, que são os teóricos mais ligados à Igreja Católica, mais ligados à religiosidade. É o que vão compor, basicamente, a teoria divina dos reis, perfeito? A ideia de que esses reis têm o poder concentrado nas suas mãos, ou seja, eles têm a disposição do poder absolutista por serem representantes de Deus na Terra. Então, quem entrega o poder aos reis é Deus. Tá? Então, diferente do Maquiavel, que a gente viu agora recentemente, esses teóricos não separam religião de política. Muito pelo contrário, eles fazem questão, né, de usar a doutrina católica, a doutrina religiosa, para subsidiar, né, para fomentar os poderes reais. Vamos começar então com Jean Bodin, jurista e parlamentar francês, e a grande obra dele são 6 livros da República. O direito exclusivo do rei de editar e revogar as leis, ou seja, só o rei poderia, né, fazer ou desfazer as leis, ou modificar as leis. Por quê? Porque ele é um representante de Deus na Terra, tudo que ele faz é sagrado. Tá? A obediência dos súditos com o rei deve ser igual à obediência a Deus. Então, ele iguala a obediência ao rei à obediência a Deus. Tá? Então, ele usa a religião como fomentador, né? Como legitimador dos poderes reais. Somente Deus estaria acima dos reis. Abaixo de Deus, os reis, e abaixo dos reis, né, os súditos, os indivíduos do reino. E o último teórico é o Bossuet, né, o Jacques Bossuet. E a grande obra dele já traz a própria característica do direito divino dos reis, né? A política segundo as sagradas escrituras. Então é a política segundo a Bíblia. Então aqui nós temos uma teocracia perfeita, né? Uma mistura de política e religião completa. O poder do rei emana de Deus, né, como Bodin. O poder do rei é inquestionável e ilimitado. Esse cara, ao contrário do anterior, que era um parlamentar, ele era bispo e teólogo francês, tá? E ele é considerado hoje o pai dessa teoria divina dos reis. Não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. É como se o Rafa chegasse aqui para vocês e dissesse, pessoal, quem mandou eu fazer esse vídeo para vocês não foi o Batatinha. Quem mandou eu fazer esse vídeo para vocês foi Deus. Se os senhores contestarem a minha aula e o meu vídeo, vocês não estarão contestando a aula de um homem, mas sim a aula do próprio Deus. Tá? Então, essa seria a justificativa utilizada por Bossuet. O povo deveria abdicar dos seus direitos, levando sua obediência absoluta a Deus e ao seu representante terreno, né, o rei. Perfeito, galera? Então, ficamos aí os teóricos do absolutismo.